Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em 10 minutinhos ou mais. Bom, galera, esse é um episódio especial. Ele é um bônus que eu estava pensando em fazer. Na verdade, ele não é um bônus, ele vai ser. Vocês vão ter 2 episódios essa semana. É isso, é isso. Por quê? Porque eu sou doido. E também porque eu preciso de engajamento. E eu tava pensando, nossa, meu Deus do céu, criar conteúdo, ai que inferno. É um inferno, gente. Caso vocês não saibam, é um inferno, sim. Mas eu pensei, cara, o que é que eu posso falar essa semana? O que é que vai ter? Toda noite, eu tenho o mesmo sonho. E aí? O pesadelo começa. Então, né? Pra quem não sabe, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia nos cinemas brasileiros no dia 5 de maio, mas ele chega aos nossos quinta-feira, que é quando eu irei ver o filme, e é quando este episódio está saindo. Então hoje eu devo assistir o filme mais de noite, mas vocês também vão ter um bônus especial, porque eu pensei, nossa, o que eu posso trazer de legal? E eu lembrei que tem uma fase dos quadrinhos que eu nunca terminei de ler, e eu sempre quis ler, que é a fase solo da Feiticeira Escarlate, lançada entre 2015 e 2016, escrita pelo James Robinson, e que foi uma fase muito elogiada, assim, não só pelos fãs, mas também pela indústria, até porque ela tem uma característica muito interessante, que ela possui um artista diferente a cada número, o que eu acho muito, muito, muito legal. E ela tem ela é meio que uma antologia, sabe? Ela não é fixa. Então a gente tem uma uma enfim, a gente tá me perdendo, desculpa. Então a gente tem uma oportunidade de trazer algo legal. Eu lembrei da palavra. Temos a oportunidade de trazer uma coisa que seja genuinamente interessante, que seja genuinamente divertida. E eu estou animado para isso, porque eu acho que a gente pode trazer uma coisa bem legal e é uma história muito boa. E para você que tá no hype pelo filme, tá, meu Deus, Wanda, ai meu Deus, a Wanda, a Wanda, a Wanda, eu acho que isso é a oportunidade perfeita para você, enfim, aproveitar e ler uma coisa que você ainda não leu da personagem. Mas enfim, sobre o que fala essa solo Feiticeira Escarlate, que aqui no Brasil chegou no encadernado de luxo, com todas as edições, chamado O Caminho das Bruxas. Bom, o plot é basicamente o seguinte: a feitiçaria está quebrada, e a Feiticeira Escarlate precisa embarcar em uma jornada pelo mundo para consertá-la. Dos becos de Manhattan às ilhas gregas, ao interior da Irlanda e ao Japão no inverno, Wanda Maximoff enfrenta mitos e lendas, combate maldições e descobre que há muito mais coisas envolvidas em sua complexa história familiar do que ela imaginava. Mas, será que o poderoso mago, conhecido como Feiticeiro Esmeralda, é mesmo seu adversário ou é um aliado tardio? E mesmo se conseguir restituir a feitiçaria, Wanda ainda precisa descobrir o que foi que a fragmentou. Afinal, o caminho das bruxas é árduo e cheio de perigos. Então, gente, Wanda Maximoff é uma personagem que ganhou muita popularidade nesses anos, assim. Todo mundo sabe disso, né? Tipo assim, todo mundo sabe disso. Mas ela tem um histórico muito do seu complicado. Eu não vou mentir pra você. Ela, sei lá, sofreu mais que a Ju. Porque a mulher só sabe sofrer, assim. Coitada. Ela não teve uma forra. É sofrimento, sofrimento, sofrimento na vida dessa mulher.
E ela foi muito definida por isso, eu acho, sabe? Ela não teve, digamos assim, um momento em que ela pudesse só ser, um momento que ela pudesse só ser a Feiticeira Escarlate, um momento que ela pudesse só ser uma pessoa normal, um momento que ela pudesse só ser ela, que ela pudesse ter personalidade, que ela pudesse ter, tipo, uma vida. E eu sinto que esse filme, esse quadrinho, ele foi a oportunidade dela ser tratada como uma pessoa e não como um adereço, como um facilitador de plot, como uma uma coisa a ser alcançada enquanto usa uma roupa justinha, sabe? Então, eu acho que essa fase ela é muito legal porque ela trata a Wanda como um ser humano. E ele não apaga as coisas que aconteceram, por exemplo, nos filmes anteriores, sabe? Tipo, tudo que aconteceu em na Dinastia M. Assim, se você conhece a história, você sabe que basicamente por anos a Wanda era basicamente, o papel dela era ser a pessoa doida do rolê. E isso digo de um jeito pejorativo, porque foi basicamente como trataram ela. Ela era manipulada em Dinastia M, ela surtava em Vingadores a Queda, ela era o plot de Cruzada das Crianças, ela era o pivô da discussão sobre Android, com o pessoal julgando porque ela tinha um relacionamento com Visão. Uma coisa que foi, assim, abordada em WandaVision, mas nunca foi explorada de verdade. Enfim, gente. A Wanda não é exatamente a pessoa mais bem tratada nem nos quadrinhos e nem no MCU. Então não é comum com eu não digo isso, digamos assim, sem embasamento, que eu acho que isso aqui é o mais fundo que vão na personagem Wanda. Que é mais o que exploram como ela se enxerga como mulher, como ela se enxerga como uma feiticeira, como ela se enxerga como uma Romani. Sim, a gente não tem um apagamento racial da Wanda nessa HQ. Aqui a Wanda, na verdade, a parte racial dela, da descobrir as coisas do povo dela, é uma coisa muito presente na história, muito importante pra ela, porque ele faz um retcon em relação à origem da Wanda, mais um, né, pra variar. Pra quem não sabe, retcon é correção de continuidade. É quando você, por exemplo, já que a gente tá falando de coisa da Marvel, é tipo quando eles estabelecem que o Bucky morreu e depois eles criaram que não, o Bucky, na verdade, o Bucky não morreu. Ele foi congelado pela União Soviética e se tornou um super soldado russo sem memórias. Isso é uma correção de continuidade. E já tinham feito várias vezes isso com a Wanda, algo que é citado nesse quadrinho também, porque antes ela era filha do Magneto, que era o grande, entre muitas aspas, inimigo dos X-Men. E depois ela deixou de ser filha do Magneto, porque na verdade ela não era mutante, ela era uma pessoa que foi aprimorada por um cientista louco que era especializado em mutação genética, que é um autoevolucionário. E nesse quadrinho ele estabelece que, na verdade, ela realmente foi aprimorada, mas ela tem uma ascendência mística. Ela possui que o Feiticeiro Escarlate que ela usa não é o nome chamativo que ela deu para si. Ele é um título, ele é uma posição que você assume no mundo mágico. Isso foi uma coisa muito legal que o livro tem. E eu vi as pessoas reclamando do uso de diferentes coisas de arte, mas eu acho isso uma das coisas mais legais dessa HQ. Porque ele permite que o autor dê uma surtada com várias coisas e entregue um trabalho muito legal, muito diferenciado. Tipo, tem quando ela vai no Japão, é uma história muito legal porque é uma história de assassinato, onde ela vai entrevistando várias pessoas o espírito da pessoa assassinada tá numa raposa e ele vai seguindo ela. E a história toda é contada naquela cadência dos mitos japoneses também. E quando chega no final, ela enfrenta realmente um deles, é muito legal porque faz sentido dentro do plot, sabe? Não é uma coisa forçada. E tipo, e tu vê a Wanda nessa jornada dela de cura, sabe? Tipo, tem uma coisa muito frequente que eu gosto muito, que as pessoas ficam chamando ela pra beber. Tipo, querem receber ela, querem fazer, olha, você não quer tomar um drink, quer tomar uma coisa? Ela fala, não, eu não quero, obrigado. Se você tiver um suco, se você tiver um chá. E ele não te conta a princípio por que ela faz isso. Até que em umas edições depois, acho que ali pela quarta, se eu não me engano, ela fala que é porque ela toma antidepressivo. Então ela não pode misturar os remédios. Eu achei isso tão foda, com perdão da palavra,
Porque é meio difícil a gente ver o doença mental ser tratada de uma forma razoavelmente decente em quadrinho, vamos combinar. A pessoa tem um negócio, ela já é taxada de doida e etc. Como se não fosse tão diferente da nossa sociedade. Mas ter a Wanda nesse momento de estar realmente buscando se curar, buscando melhorar, buscando enfrentar o próprio passado, que é uma coisa muito forte que tem nessa história sobre tu poder enfrentar o teu passado, sobre tu enfrentar as coisas que aconteceram contigo, não esquecer elas, mas entender por que elas aconteceram, eu acho isso muito bom. E ela tá fazendo terapia, tipo, tem uma edição muito incrível, tipo, minhas edições favoritas, apesar de ter toda essa coisa, apesar de ser um quadrinho que possui ação, possui raios saindo da mão das pessoas, outras dimensões e tal, mas as minhas edições favoritas são esses momentos mais intimistas. Tem uma edição muito boa, que é basicamente a Wanda no psiquiatra dela. Tem um twist em relação a isso, que é meio óbvio, mas os diálogos são tão legais ali, tão bons, que funciona, sabe? Tipo, tu vê que tem uma verdade ali. Do jeito como ela tem que encarar essas coisas. Ela não pode fugir pra sempre do que assombra ela. Ao mesmo tempo que ela não pode fingir que os títulos que foram dados pra ela, de ser taxada de doida, de ser taxada de surtada, de ser taxada de irresponsável, de ser uma ameaça, são as coisas que as pessoas imbuíram nela. Ela nunca foi isso, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito bom. Estou um pouco decepcionado porque hoje vou assistir o filme onde ela vai ser taxada de doida e vai ser manipulada por alguma coisa mais uma vez. Um pouco. Acho que eles deviam já ter passado dessa fase. Mas acho que isso fala muito mais do jeito como a Marvel trata ela, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, do que da própria personagem em si. Então, se você quiser ler uma história que fale sobre a Wanda de um jeito que não é o jeito como sempre falam dela, que não vai nessa linha que todo mundo conhece, de Wanda surtando e acabando com as pessoas. Porque ela é uma história legal, que envolve feitiçaria, que tem ali o seu lacre cis, que tem ali a Wanda, a Agatha, sim, se você só viu a série WandaVision, a Agatha Harkness está nesse quadrinho. Ela é um fantasma aqui. Eu não vou dizer mais nada sobre isso, porque é muito legal ver como isso é usado na série. Quer dizer, começado nesta série em quadrinhos, embolando todo. E é uma leitura rápida, acho que são 15 edições. Tu mata isso se for igual eu, que é surtado numa tarde. Mas se você, sei lá, tranquilamente você lê isso em um tempo curtinho. As artes são bonitas. Eu tinha falado que tinha gente reclamando porque disseram que fica muito fora do tom. Eu não achei. Se você achou, o problema é seu. Não sou obrigado a lidar com isso e discordo veementemente. Mas eu acho que pra quem é fã da personagem ou quer conhecer a personagem, uma faceta dela que simplesmente não é usada em canto nenhum, e principalmente também ver algumas coisas que o MCU está tirando, porque sim, esse quadrinho ele saiu na época do Vingadores Era de Ultron, então tem umas ecos visuais em algumas cenas, mas muita coisa atual está sendo tirada também dessa fase da Wanda, principalmente em termos de visual. Você quer ver uma coisa que não apaga a identidade cultural dela, mas abraça ela, e também quer uma história, simplesmente uma história boa, de uma heroína que lida com saúde mental, que quer melhorar e que tem todo um arco muito bonito sobre aceitar a si mesma. Então, Feiticeira Escarlate, O Caminho das Bruxas, é o quadrinho para você. Você quebra as regras? Cuidado! E se torna um herói. Eu quebro e me torno a inimiga. Não parece justo. Talvez, quando você lê e você vai assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você fica um pouco decepcionado, e aí talvez assim, o filme perca um pouquinho de graça. Mas não tem problema. Você vai ter lido uma boa história e você vai se divertir vendo a sua personagem favorita ou que você só gosta de longe no cinema. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que eu goste do filme quando eu for assistir, mas eu sem dúvida gostei muito desse quadrinho, eu super recomendo. Como eu falei, foi lançado aqui no Brasil numa edição deluxe de mais de 300 páginas. Eu li na versão online mesmo. Existem meios de você fazer isso legalmente, mas existem outros meios. Se você
wink wink, piscadinha, mas que você sabe. Eu espero que vocês curtam a dica, que vocês também leiam esse quadrinho. Se você nem pode falar comigo, mande mensagem lá no Pendurado, no Instagram, @pendurado na estante, ou no Twitter, @pen na estante. Eu sou o Lucas Mendes, esse foi o episódio de hoje. Eu fico muito grato e eu vejo você em breve.